E o pastor falou aqui, pessoal, que Jesus tinha muita dificuldade com a religiosidade, né? Com a religião. E a gente vê um pouco disso, a gente vai estudando mais a palavra, a gente vê que às vezes ele teve mais problema com os romanos e com o sistema religioso da época do que com o próprio diabo. Você entendeu? Então, vamos entrar em um pouquinho de teologia aqui, pastor. Uma pergunta aqui sobre a questão mesmo, o que é a igreja? Explicar isso um pouco para as pessoas. É o templo físico ou a igreja? Como é que é essa questão? Porque muita gente ainda não entende isso. Exato. Vamos lá. As pessoas têm muita mania de falar que quando tem ali 3, 4, 5 pessoas reunidas, está falando de Deus, se torna uma igreja. Isso não é uma igreja. E também um templo físico também não é uma igreja. O que é uma igreja? É um ajuntamento de pessoas, aonde naquele ajuntamento tem os princípios que Jesus nos deixou. O primeiro princípio, batismo. Aí se faça a igreja. Porque entendi. Onde tem uma conversa de pessoas falando de Deus tem batismo, não. Então não é uma igreja. Ali nós somos templo, corpo do Espírito Santo. Entendi. Corpo do Espírito Santo. Então a igreja precisa de ter 3 pilares. Primeiro, batismo. Nós temos que estar ali batizando as pessoas. Segundo pilar, que nós chamamos de generosidade. Você precisa atuar, fazer com que a obra funcione. Então, no ajuntamento de pessoas, a gente não faz isso. Então, na igreja tem isso. Por quê? Para que a obra de Deus chegue em outros lugares. Multiplicar as obras do bem, de caridade, de amor. Né? De caridade, amor. Então, a gente precisa também de ser generosos. Ou seja, fazendo com que a obra de Cristo vai alcançar outras vidas, como foi alcançada a minha vida um dia, e a do Flávio também. Claro, e é importante, pessoal, agora até pegando a questão que ele falou, o batismo, passar pelas águas, importante, mas ele tá também, é um processo da conversão, né? A lavagem do coração e de você simplesmente se transformar uma nova criatura, né? Isso. As pessoas têm muita mania de falar assim, se eu não batizar, eu não vou pro céu. Nada disso. Porque o batismo significa, no grego, imersão. Ali é você fazendo, sendo um discípulo e um imitador de Cristo. Porque Cristo, com seus 30 anos, ele passou pelas águas. Então, é eu dizendo não para o mundo e sim para Cristo Jesus. É uma forma de que eu me imergi por completo na água, dizendo que eu estou morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Aí se você me falar, o batismo salva? Não. Mas é uma evidência, um caminho para a sua salvação. É uma representação física, né? Uma representação num ritual, de certa forma, mas daquilo que seu coração já está transbordando. Isso. Né? Isso. De certa forma. É uma nova vida. Você que não conhece a palavra de Deus, eu te convido depois você abrir a Bíblia no capítulo do livro de Romanos, capítulo 12, e leia o versículo 1 e versículo 2, e medite na palavra, principalmente no versículo 2, quando fala sobre meditar. Há uma transformação, uma regeneração daquilo que Deus faz com você. Mas para que isso aconteça, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Com certeza, pastor. Está lá em Romanos 10, 9. E muito bom falar isso, e até divulgar aqui, pessoal, que eu estou assistindo a série Paulo. É uma série muito bacana, né? E aí, é igual o pastor falou aqui, às vezes a pessoa, ela passa pelas águas, mas quantos desviados tem no mundo? Passou pelas águas, mas não mudou nada no coração. Nada. Eu falo que a transformação, às vezes as pessoas que assim, ó, eu passei pelas águas hoje, eu batizei hoje, amanhã eu já estou regenerado, eu já sou outra pessoa. Não, é um processo. Você é a mesma pessoa. Então a pessoa que acha que passar pelas águas, aceitar Jesus, amanhã já é uma nova criatura, ela é uma nova reconhecida no céu. Mas aqui na terra você é a mesma pessoa. Aí nós chamamos de santificação. Tem muita gente que confunde o processo, ser santo de santificação. Processo, santificação é processo. Ser santo é o quê? Quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu deixo de ser criatura e passo a ser chamado de filho. Porque naquele momento o Espírito Santo ele vem, habita em mim, e aí começa essa transformação de santificação. E o que é ser santificado? É cada dia você errar menos, é cada dia você pecar menos, é cada dia você largar suas mazelas mundanas e começar a caminhar segundo os princípios milenários, os princípios daquilo que a Bíblia te ensina. Não, isso bacana demais. De santificação. E fazendo essa reforma íntima, né? Sendo uma pessoa mais calma, perdoando, né? Levando amor para as pessoas. Tem todo esse. É um processo. Senão, né, pastor? É bom falar isso, porque às vezes o crente ele batiza, e eu falo que foi meu caso também, a gente acha que vai virar santo do dia para a noite mesmo. Que agora. E fica radical. E às vezes isso psicologicamente até te atrapalha um pouco. E você entender, não, calma, você é um ser humano, você vai aos poucos, né? Que você vai engateando, isso. É um processo, você vai engateando, você acabou de nascer. O pastor fala muito disso, você acabou de nascer. Acabou de nascer. Então você vai engatear primeiro, vai ter todo um processo,
né? E aí, completando essa questão do Paulo, é justamente isso. A irmã do Paulo na série fala isso, ó. Não, mas eu passei pelas águas. Ele falou, não, você só tomou um banhozinho ali de rir, você não batizou direito, não. E outra cidade que ele foi, ele falou assim, ó, eu tenho que batizar vocês aqui, mas eu já vi que vocês estão tudo praticamente batizados, transformados já. Né? Uma outra cidade que ele vai visitar lá, ele fala isso para as pessoas, né? Então, eu acho que o coração é o que importa, né? Essa transformação, né, da alma. Vocês lembram que nós falamos lá no começo da nossa entrevista que 2 pontos que muitas pessoas não falam, ou poucas pessoas falam, que é o quê? Seja manso e humilde. Quando você vai para o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai ter ali todos os dizeres daquilo que você precisa ser quando você tem o Espírito Santo, que é alegria, por mais que o mundo está explodindo, você precisa estar alegre por dentro, ter paz, a paz que Cristo nos dá, não a paz que o mundo te dá. Você precisa ser manso, você precisa ter domínio próprio. Então, a gente chama, tá na Bíblia, o 9 frutos do Espírito, não frutos, é o fruto do Espírito. É aquilo que o Espírito Santo vai te chamar a ser. Só quando você lê o capítulo 5, mesmo capítulo 5, versículo 20 e 21, vai falar aquilo que a carne quer. E o 22, aquilo que o Espírito deseja.